Gálatas, capítulo 3, nosso devocional de hoje. E o tema do capítulo, do parágrafo aqui, é bem sugestivo dentro disso que nós temos visto, sobre a lei do Antigo Testamento ou a fé. E aqui diz, fé ou obediência à lei. Como eu disse, você tem que escolher uma coisa ou outra. As duas coisas são incongruentes, não tem como viverem juntas. Ou eu fico no Antigo Testamento só, ou eu fico no Novo Testamento só. Não tem como eu pegar o Novo Testamento e colocar algumas coisas que eu acredito que sejam para serem praticadas e não praticar as outras coisas. É interessante isso, né? As pessoas que guardam o sábado, que não comem carne de porco, que fazem algumas coisas tipo, tirando algumas coisas do Antigo Testamento, por que não obedecem todo o Antigo Testamento? Sabe que é proibido usar dois tipos de linho e lã numa mesma roupa? Sabe que é proibido usar dois tipos de tecidos na mesma roupa? O Antigo Testamento proíbe, lá em Deuteronômio. Aí a pergunta é, por que as pessoas não obedecem então? É muito insensatez obedecer uma coisa e pular outra. Não, esse aqui a gente está livre. E se eu estou livre disso, por que eu estou apegado a isto? Ou eu estou livre de tudo, ou eu estou apegado a tudo. É a coisa mais sensata. Se você perceber a lei do Antigo Testamento, você vai ver muitas coisas lá que as pessoas que guardam o sábado não praticam. Que as pessoas que não comem carne de porco não praticam. E a pergunta é, por que não praticam? Ou obedece toda a lei, ou estou livre de toda a lei. Então, um dos raciocínios de Paulo é sobre isto. Ele diz aqui, Gálatas insensatos, é insensatez mesmo, é falta de senso. Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Paulo usa um termo até forte, parece que vocês estão enfeitiçados. E as pessoas que falam mentiras, e elas falam com uma autoridade, porque mostra textos bíblicos, textos separados, textos fora de contexto, e as pessoas acreditam. Parece que estão realmente enfeitiçadas. Mas a palavra mais importante aqui é essa, insensatos. Vocês estão totalmente sem senso. Ou vocês obedecem tudo ou são livres de tudo. É uma insensatez obedecer algumas coisas e outras não. Versículo 2. Gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que vocês ouviram? E aí? Vocês têm o Espírito Santo porque vocês tiveram fé ou pela prática da lei em guardar o sábado? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar no esforço próprio? Esforço próprio? Porque quando a pessoa está guardando o sábado, é um esforço próprio para ela ser salva, porque ela acredita que se não guardar o sábado, ela não será salva. Se ela comer esta carne, ela não vai ser salva. Ela precisa se aperfeiçoar. E está dizendo aqui, aperfeiçoar no esforço próprio. Versículo 5. Aquele que lhes dá o seu espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra. Aquele que opera maravilhas no meio de vocês, é pela prática da lei ou é pela fé que vocês receberam na palavra? Considere um exemplo de Abraão. Ele creu em Deus, e isso foi acreditado por justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé,
e não pela obediência da lei, não pela guarda do sábado, pela fé, anunciou primeiro as boas novas, o evangelho a Abraão. E qual foi o evangelho que Deus anunciou a Abraão? Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Por meio de você, eu abençoarei todas as famílias da terra. Assim, os que são da fé são abençoados junto com Abraão, homem de fé. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição. Gente, isso é muito sério. Aqueles que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição. Pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Todas as coisas. Não é só o sábado, não. Não é só comer carne de porco, não. Todas as coisas. Maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus, ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé. Ao contrário, quem praticar essas coisas, por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei. Cristo nos libertou da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro ou na cruz. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, a nós, sem a interferência da lei, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé e não mediante a guarda do sábado. Versículo 17. Quero dizer isto: a lei que veio 430 anos depois de Abraão, tá? Então veio Abraão, a lei veio 430 anos depois. A lei não anula a aliança previamente estabelecida por Deus com Abraão, de modo que venha a ser ou venha a invalidar a promessa. A promessa foi feita para Abraão primeiro. A fé aos gentios, a fé àqueles que creem em Jesus, por meio do seu descendente, Jesus Cristo, todas as famílias da terra serão abençoadas, e não por meio da lei, não por meio de guardar a lei, porque esta lei veio 430 anos depois que Deus falou com Abraão. Versículo 19. Qual era então o propósito da lei? Ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, com letra maiúscula, que é Jesus Cristo, a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Olha que coisa linda isto aqui. Olha que coisa maravilhosa isso aqui. Nós somos salvos por o descendente que viria, a quem se referia a promessa. E por que a lei foi acrescentada? Por causa das nossas transgressões. Para mostrar para mim e para você, é impossível servir a Deus sem a ajuda de um Salvador. É um peso que diz: eu sou pecador. Toda lei. A lei é um termômetro para mostrar: eu estou com febre, muito doente e eu vou morrer. A lei não é o remédio. A lei é o termômetro que só mostra que eu estou doente e que afirma: você precisa de um remédio. Agora, quando eu vou para o remédio, como é que eu vou querer voltar a ficar escravizado
com aquilo que só me mostrava que eu estava doente, porque aquilo lá não me fazia salvo. Guardar o sábado não salva as pessoas. Comer esta ou aquela comida não salva as pessoas. É a fé em Jesus que salva. E agora que eu descobri a fé em Jesus, como é que eu vou querer voltar para a lei? O versículo 21. Então, a lei opõe-se às promessas de Deus de maneira nenhuma, pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Mas não tem uma lei que concede vida. A única pessoa que concede vida é Jesus. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. Antes que viesse essa fé, estávamos sob custódia da lei. É muito, muito, muito interessante isso aqui. Está falando sobre o tutor. Quando um judeu era muito rico, ele tinha os seus filhos e ele contratava um tutor. Um tutor. O que seria o tutor? O tutor. Aquela pessoa que ia ensinar os filhos, ia alfabetizá-los, ia ensinar as coisas todas para ele, para dar a ele condições de chegar à fase adulta extremamente disciplinado. Quando chegasse à fase adulta, o tutor saía de cena, tipo, ele já sabe tudo e ele já é um adulto. O tutor é para criança. Depois que ele aprende tudo que tiver a aprender, não precisa mais de um tutor, porque agora ele vai andar por conta própria. Então presta atenção no que Paulo usa o termo. A palavra tutor, numa versão mais antiga, é aio. Esse aio, o que é? É um tutor. É esse homem que leva a criança à fase adulta. Antes que viesse essa fé em Jesus, estávamos sob custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada, até chegássemos à fase adulta. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo. A lei mostrou, você é pecador, você precisa de um salvador. A lei mostrou, você não consegue agradar a Deus sozinho. Então a lei é o tutor, para que fôssemos justificados pela fé. Ou seja, agora que eu sou adulto, eu não preciso mais do tutor. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Chegou a fé. Ou seja, tudo aquilo que estava na lei, Jesus cumpriu. E agora eu creio em Jesus. Eu não preciso mais daquilo que me levaria a Jesus, porque eu já estou em Jesus. Eu não preciso mais guardar o sábado. Eu não preciso mais obedecer nada das leis cerimoniais do Antigo Testamento. Nada. O tutor já fez a sua parte. Quer dizer, a lei já disse, você é pecador e você precisa de um salvador. Veio o salvador, eu creio. Pronto, estou livre da lei. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Não por obedecer à lei. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Não há mais diferença entre quem obedece à lei e quem não obedece. Não há mais diferença quem nasceu judeu ou quem nasceu gentil. Não há mais diferença entre quem é mulher ou quem é homem. Não há mais diferença. Todos vocês são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Em vocês, Abraão, em você,
serão abençoadas todas as famílias da terra, todas as nações do mundo, em você. Você foi judeu, mas a bênção não é pro judeu, é para todo mundo, em Cristo. 430 anos depois veio a lei para mostrar, nós precisamos desse Cristo. Aí veio Cristo, e Paulo está dizendo para os Gálatas, ó Gálatas insensatos, agora vocês estão querendo voltar para a lei? Ó Gálatas insensatos, vocês estão querendo voltar para a lei? Ou a lei ou Cristo. Se eu estou em Cristo, eu não preciso mais de tutor. Se eu estou em Cristo, eu não preciso mais me submeter à escravidão. Glória a Deus. Somos livres. Livres. Somos filhos de Deus e não escravos. Somos filhos de Deus pela fé em Jesus. Só pela fé em Jesus. E não por obedecer isto ou aquilo outro lá do Antigo Testamento. Que Deus abençoe muito a sua vida para que você entenda isso. Vamos orar. Senhor, eu quero agradecer muito, porque a tua palavra é muito clara, que a tua palavra é luz, e o Senhor nos revela de uma forma muito clara quem nós somos em Jesus Cristo. Muito obrigado por tão grande salvação. Muito obrigado pelo privilégio de sermos teus filhos. Muito obrigado. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe muito a sua vida, viu? Deus te abençoe demais. E amanhã nós vamos estudar o capítulo 4 de Gálatas. Eu espero você. Até lá.